Continuamos aqui com o futuro presidente de São Paulo, o ex-futuro presidente, né? Ex-futuro, interessante isso. Aliás, tem uma história, o senhor parece que foi registrado no São Paulo antes de nascimento. O que é isso? É verdade. Isso? Não, é verdade. Quer dizer, não é que eu fui registrado antes do nascimento. Foi muito curioso. Eu nasci no dia 25 de agosto de 46. E meu pai, no final da tarde, foi ao cartório de registro civil registrar o nascimento do primeiro filho, né? E o cartório já estava fechado quando ele chegou lá. Como era no centro da cidade e era próximo à sede do São Paulo, que naquela época era na Avenida Ipiranga, meu pai saiu do cartório, passou na Avenida Ipiranga e registrou-me como sócio dependente dele. Isso em 46. No dia seguinte, ele foi ao cartório de registro civil e registrou meu nascimento. Então eu digo, jocosamente, que eu fui o primeiro São Paulino antes de existir legalmente, né? Mas é uma curiosidade. Depois, com 5, 6 anos de idade, ele me deu o título de sócio titular, né? Tanto que eu tenho um número de matrícula social muito baixo. Eu sou sócio há mais de 60 anos do São Paulo. Meu número de matrícula é número 96. Hoje os sócios novos estão... com toda a renumeração, é sócio número 7.000 e tanto, titular. E deu o primeiro título brasileiro, o senhor o segundo. Pois é. Meu pai foi o primeiro campeão brasileiro pelo São Paulo e eu fui o segundo campeão brasileiro pelo São Paulo. De pai para filho, como costumo dizer. E vamos repetir várias vezes isso. Olha, eu espero que pelo menos umas 2 vezes, né? Pelo menos umas 2. Eu acho que o São Paulo está num bom caminho agora, no futebol. Tá? O time está começando a encorpar, está ganhando coragem, está ganhando estrutura. É óbvio que não está ainda, não é o time ideal, o time dos sonhos da gente. Também eu não estou acomodado com o que eu estou vendo. Eu gostaria que o time fosse mais eficaz, mais eficiente. Mas acho que está no bom caminho. Acho que nós achamos um rumo agora, pelo menos temos um norte aí para seguir. O torcedor, ele também associa o seu nome com aquele episódio do terceiro mandato, o segundo, terceiro mandato do Juvenal. Também associa recentemente com a questão da Portuguesa, né? Alguns até falam, larga isso, toma conta do São Paulo. O torcedor, o que o senhor tem a falar para o torcedor? Não, pode ficar à vontade, tranquilo, deixa a Portuguesa para lá, ou não. Não, são assuntos distintos, né? O tal do terceiro mandato e a nossa querida Portuguesa. O terceiro mandato, a explicação é muito simples. Eu sou conselheiro vitalício de São Paulo, vivo a política interna do clube desde quando me conheço por gente, e eu tenho prestado serviços ao São Paulo naquilo que são coisas importantes ao São Paulo, e inclusive como conselheiro. Nós estamos com o mandato do Juvenal se vencendo, né, o segundo mandato dele, o primeiro tinha sido de 2 anos, e eu propus uma reforma estatutária para que o mandato do presidente fosse de 3 anos. Por quê? Porque o mandato de 2 anos é muito ingrato. Você assume no primeiro ano, você toma conhecimento, no segundo você já está se preparando para disputar uma reeleição, uma única reeleição. Então eu fiz uma primeira proposta ao Conselho de São Paulo, 7 anos atrás, para que o mandato passasse a ser de 3 anos. Essa matéria foi votada pelo Conselho e foi aprovada pelo Conselho. E o Juvenal foi reeleito, ou seja, eleito pela segunda vez, por um mandato de 3 anos. Ele tinha cumprido o mandato de 2, foi reeleito por 3. Quando estava se vencendo esse mandato de 3 anos, aliás, diga-se passagem, a oposição achou que estava errado fazer isso no âmbito do Conselho, que isso precisaria ser feito em nível de Assembleia Geral, coisa que eu não concordei, defendi na Justiça e ganhei na Justiça isso. Quando estava para vencer esse o terceiro ano do segundo mandato, aconteceu um fato pitoresco. Não tinha ninguém preparado para assumir a presidência de São Paulo. Não só não tinha ninguém preparado, como não tinha ninguém aspirando a ser candidato à presidência do São Paulo. O senhor não aspirava? Não fazia parte do meu plano, nem naquela época, nem agora. Agora é uma outra história que eu conto já para você. Aconteceu uma coisa interessante. O São Paulo vivia aquela disputa da tentativa de trazer a Copa do Mundo para o Morumbi,
Nós tínhamos as obras do seu treinamento de Cotia paradas, precisava dar sequência àquele projeto dentro da captação de recursos. Nós tínhamos discussões políticas em função dos piscinões que estão previstos para serem construídos para evitar as enchentes, que o poder público ameaça, mas não faz. E tudo isso estava fechado numa única pessoa, na pessoa do Juvenal. Se nós tirássemos o Juvenal da presidência naquele momento, nós teríamos um caos dentro do São Paulo. Ninguém estava preparado e sequioso ou desejoso de assumir a presidência e cuidar daquela infinidade de problemas, aquele leque de problemas que estava aberto à frente de quem sentasse na cadeira do presidente. Foi aí que me ocorreu a ideia de fazer uma coisa mais ou menos óbvia. Ora, como o Estatuto de São Paulo permite uma reeleição, e como o primeiro mandato de Juvenal tinha sido de 2, era outra conjuntura, outra modalidade de 3 anos, então seria permitida uma reeleição por 3. Conversei com várias pessoas, concordaram, essas pessoas todas concordaram com isso. Do São Paulo. Do São Paulo. E aí eu apresentei uma proposta de reforma estatutária, uma outra proposta de reforma estatutária, ampliando, permitindo que o cargo de presidente da diretoria houvesse uma reeleição por 3 anos. Não previ, nem consegui imaginar naquela época que o Conselho teria a mesma situação. O presidente do Conselho teria a mesma situação. Aquilo foi votado, foi aprovado, inclusive com voto dos atuais opositores, mas que depois foram à Justiça, né, e perderam também. Ou seja, foi reconhecido que a capacidade de definir reforma estatutária é do Conselho Deliberativo, não é da Assembleia Geral de Sócios. Essa é a história pela qual eu apresentei essa emenda ao nosso estatuto, que hoje vige a perspectiva de uma reeleição de 3 anos. Tanto que eu pretendo ser eleito agora, e ao ser, eu serei por 3 anos e me será facultado uma reeleição daqui a 3. Eu não vou falar em reeleição agora, porque nem eleito fui. Nem eleito fui. Já a Portuguesa de Esportes, o caso é interessante, é bastante interessante. Isso aqui é um escritório de advocacia. O meu maior capital são os clientes. Se eu não tiver clientes, eu não tenho como pagar a luz que nos ilumina aqui. Né? Não posso oferecer uma garrafa d'água e um cafezinho para quem nos visita. Eu não tenho uma mesa de reunião, computador, uma televisão, enfim, uma geladeira, uma máquina de café, não teria nada. O escritório vive de clientes. E os clientes que você aceita advogar, porque depois de um certo tempo de exercício da profissão, no meu caso são 44 anos, a gente começa a se dar o luxo de escolher cliente, porque, graças a Deus, clientes não faltam. Isso é muito bom, causas não faltam. Mas você pode ser um pouco seletivo, né? Tanto que eu fui procurado pela Portuguesa de Esportes para ser advogado dela lá no Tribunal Esportivo. O então diretor jurídico da Portuguesa nos procurou nesse episódio do Heriberto e do Everton, perdão, e queria que nós advogássemos lá. E eu declinei, eu falei, olha, eu não vou advogar por 2 razões essa causa. Primeiro, porque é uma causa perdida. O jogador realmente atuou sem condição. Se o jogador não tinha condição de atuar, pouco importa se houve erro, quem errou, se foi proposital, se não foi proposital. O fato é o seguinte, ele estava suspenso. E todo mundo sabia que ele estava suspenso. Todo mundo. O presidente do clube saía, o vice, o diretor de futebol, o gerente de futebol, o treinador, o atleta, o advogado, todo mundo sabia que ele estava suspenso. Ora, como é que você põe um cara para jogar nessa situação? Você não pode pôr. Colocou, está pagando o preço disso. Então eu não quis pegar a causa porque era uma causa perdida. Segundo, eu não quis pegar a causa porque, sabedor que era uma causa perdida, haveria um desgaste muito grande da imagem minha de advogado. E eu não estava na hora de me desgastar, porque eu gosto da Portuguesa, porque a Portuguesa me é simpática, porque eu, quando era pequeno, joguei no Mirim do São Paulo, que era lá no Canindé. Enfim, tudo isso era muito bonito, mas não batia com aquele momento. O jogador foi suspenso, etc. Aconteceu o que aconteceu, recurso ao tribunal pleno, mantida a decisão. Eis que alguns torcedores começam a buscar o Poder Judiciário. Nesse momento,
a amizade que tenho com o presidente Marinho, com o presidente Marco Polo, etc., eu fui procurado para saber se eu patrocinaria a causa da CBF. Até então, o senhor não tinha vínculo nenhum de trabalho com a CBF não, tinha com a Federação Paulista, tá. Porque aquele episódio da máfia do apito, quem advoga para a Federação Paulista sou eu ainda. Tá. Com a CBF não. Eu já tinha advogado para a CBF num passado mais longínquo, atualmente não. Então o senhor não estava atuando pela CBF? Não. Aí eu fui procurado, o presidente Marinho me ligou, convidou-me para ir à casa dele num sábado, dizendo que o vice-presidente jurídico da CBF, o Dr. Carlos Eugênio Lopes, iria lá, que gostaria de conversar comigo sobre aquelas ações. Porque começaram a pipocar ações aqui no Rio, dava-se notícia em Belo Horizonte, Brasília, enfim, vários locais. E eu meu escritório tem uma estrutura própria, eu tenho escritório próprio no Rio, tenho escritório próprio em Brasília, tenho escritório aqui, tenho correspondentes no Brasil inteiro, a gente advoga para empresas, para 14 companhias aéreas internacionais, tem passageiro no Brasil inteiro. Então a gente tem rede de supermercado no Brasil inteiro, a gente está preparado para advogar no Brasil inteiro, tem equipe para isso. E aí fui à casa do presidente Marinho, e ele então convidou-me para advogar essa causa. Eu falei, olha, presidente, eu aceito advogar para a CBF para defender a decisão do Tribunal Esportivo, porque dentro da minha formação jurídica, e principalmente no âmbito de direito esportivo, eu respeito muito a decisão do Tribunal Esportivo. Eu acho que se a gente não respeitar a decisão do Tribunal Esportivo, é um caos jurídico desportivo total. Só tem uma coisa, presidente, se a Portuguesa vier a ser parte, ela, Portuguesa, ou o Fluminense, ou o Vasco da Gama, ou o Flamengo, que eram os que, direto ou indiretamente, eu não vou advogar contra a clube, porque eu sou candidato a presidente de São Paulo, eu sei que vou ganhar a eleição, e eu não quero ser presidente de São Paulo e advogado contra a clube. Então nesse ponto, o senhor não acha que o torcedor está com essa impressão? Mas você está me ajudando agora a explicar isso. Assim que, na verdade, parece que é quando o presidente, o potencial futuro presidente de São Paulo, exerce seu trabalho empregativo, contrato, não tem problema, não tem questão nenhuma legal nisso. Mas não parece que é o São Paulo que está divulgando a favor da CBF? Não, porque se você for buscar todas as peças que foram produzidas em todas essas centenas de processos pelo Brasil, eu não assino nenhuma. Mas o senhor aparece? Apareço porque o escritório é meu. Sim, mas o senhor concorda que... Concordo. Nesse sentido que você está falando, assim, eu concordo. Mas deixa só, o que eu estou defendendo é o Tribunal da CBF. Enquanto forem torcedores, aficionados, torcedores da Portuguesa ou de outros clubes, como muitos se identificam, assinantes de pay-per-view, torcedor do Palmeiras, torcedor do Santos, quanto for torcedor, ou associações de defesa do consumidor, ou aquele absurda pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo, que aquilo é de um descabimento total. Enquanto for essas pessoas, esses personagens, eu advogo para a CBF. Se a Portuguesa entrar na justiça, ela, Portuguesa, entrar na justiça, eu não serei advogado. Isto foi dito lá atrás na minha contratação. E quando o senhor for presidente de São Paulo e esse processo continuar, a gente vai continuar vendo o seu rosto e corre o risco do torcedor, por mais que a impressão, de achar que é o São Paulo que está advogando a favor da CBF. Não, porque o São Paulo não é advogado. Não porque o São Paulo não é advogado. O advogado é o escritório Aidar SBZ, é um escritório que eu sou advogado há 44 anos, muito antes disso tudo. O senhor é São Paulino antes disso. Antes de ser isso. Antes de ser presidente a primeira vez, lá atrás, em 84, eu já era advogado desde 69. Então, eu já estava formado há 15 anos quando eu fui presidente de São Paulo a primeira vez. O senhor comentou o caso também mais um